Durante os poucos momentos que teremos, gostaríamos de ter apenas um bate-papo informal, feito sem um preparo prévio entre você e eu, entre nós. Nós gostaríamos de falar direto aí para baixo, na terra, em uma linguagem que todos aqui possam facilmente compreender. Todos nós concordamos esta noite, todos os palestrantes concordaram que a América tem um problema muito sério. Não só a América tem um problema muito sério, mas o nosso povo tem um problema muito sério. O problema da América é nós. Nós somos o problema dela. A única razão que leva ela a ter um problema é que ela não quer o nosso povo aqui. E cada vez que você olha para si mesmo, seja preto, marrom, vermelho ou amarelo, ou chamado negro, por não ser querido ou bem visto, você olha para a pessoa que coloca este terrível problema no colo da América. Uma vez que você enfrenta isso como um fato central, então você pode começar a traçar um caminho que vai fazer você parecer mais inteligente em vez de ininteligente. O que você e eu precisamos fazer é aprender a esquecer as nossas diferenças. Quando nos reunimos, não nos reunimos como batistas ou metodistas. Você não vive o inferno porque você é um batista. E você não vive o inferno porque você é um metodista. Você não vive o inferno porque você é um metodista ou um batista. Você não vive o inferno porque você é um democrata ou um republicano. Você não vive o inferno porque você é um pedreiro ou um elk. E você certamente não vive o inferno porque você é um americano. Porque se você fosse americano, não viveria nenhum inferno. Você vive o inferno porque você é um homem preto. Você vive o inferno, todos nós vivemos o inferno pela mesma razão. Então somos todos pretos, os chamados negros. Cidadãos de segunda classe, ex-escravos. Você não é nada além de um ex-escravo. Você não gosta que isso seja dito. Mas o que mais você é? Vocês são ex-escravos. Você não veio aqui no Mayflower. Você veio para cá em um navio negreiro, em correntes, como um cavalo, uma vaca ou um frango. E você foi trazido para cá pelas pessoas que vieram para cá no Mayflower. Vocês foram trazidos para cá pelos chamados peregrinos, pelos fundadores. Foram eles que os trouxeram para cá. Temos um inimigo em comum. Temos isso em comum. Temos um opressor em comum, um explorador em comum e um discriminador em comum. Mas uma vez que todos nós percebemos que temos esse inimigo em comum, então, com base no que temos em comum, nos unimos. E o que temos em primeiro lugar em comum é aquele inimigo, o homem branco. Ele é um inimigo para todos nós. Sei que alguns de vocês pensam que alguns deles não são inimigos. O tempo vai dizer. Em Bandung, eu acho, em 1954, foi a primeira reunião em séculos que pretos buscaram unidade. E uma vez que você estuda o que aconteceu na Conferência de Bandung e os resultados da Conferência de Bandung, você percebe que, realmente, ela e seus procedimentos servem como um modelo a ser seguido, se quisermos obter a resolução dos nossos problemas. Em Bandung, todas as nações se uniram. Eram nações escuras da África e da Ásia. Alguns deles eram budistas, alguns deles eram muçulmanos, alguns deles eram cristãos, alguns deles eram confucionistas, alguns deles eram ateus. Apesar das suas diferenças religiosas, eles se uniram. Alguns eram comunistas, alguns eram socialistas, alguns eram capitalistas. Apesar de suas diferenças econômicas e políticas, eles se uniram. Todos eram pretos, castanhos, vermelhos ou amarelos. A primeira coisa que não foi autorizada na Conferência de Bandung foi a participação do homem branco. Ele não pôde ir. Uma vez que excluíram o homem branco, eles descobriram que poderiam se reunir. Uma vez que eles o mantiveram fora, todo mundo ficou bem no encontro e criaram uma linha.
Esta é a coisa que você e eu temos que entender. E essas pessoas que se uniram não tinham armas nucleares, não tinham aviões a jato, não tinham todos os armamentos pesados que o homem branco tem, mas eles tinham unidade. Eles foram capazes de suprimir as suas diferenças pequenas e mesquinhas e concordaram em uma coisa: que havia um africano vindo do Quênia, que estava sendo colonizado pelos ingleses, um outro africano vindo do Congo, que estava sendo colonizado pelos belgas, outro africano vindo da Guiné, que estava sendo colonizado pelos franceses, e outro vindo de Angola, que estava sendo colonizado pelos portugueses. Quando chegaram à conferência de Bandung, olharam para os portugueses, para os franceses, para os ingleses e para os holandeses e aprenderam ou compreenderam a única coisa que todos eles tinham em comum. Todos eram da Europa, todos eram europeus, louros, de olhos azuis e com peles brancas. Eles começaram a reconhecer quem era seu inimigo. O mesmo homem que colonizava nosso povo no Quênia estava colonizando nosso povo no Congo. O mesmo colonizador do Congo estava colonizando o nosso povo na África do Sul, na Rodésia do Sul, na Birmânia, na Índia, no Afeganistão e no Paquistão. Eles perceberam que onde quer que o homem preto estivesse sendo oprimido, em qualquer parte do mundo, ele estava sendo oprimido pelo homem branco. Onde o homem preto estivesse sendo explorado, ele estava sendo explorado pelo homem branco. Então eles se uniram a partir da seguinte visão: que eles tinham um inimigo comum. E quando você e eu, aqui em Detroit, em Michigan, ou na América, que fomos despertados hoje, olhamos ao redor de nós também percebemos que, aqui na América, que todos temos um inimigo em comum. Se ele está na Geórgia ou em Michigan, se ele está na Califórnia ou em Nova York, ele é o mesmo homem, olhos azuis, cabelos loiros e pele pálida, o mesmo homem. Então o que temos que fazer é o que eles fizeram. Eles concordaram em parar de brigar entre si. Qualquer desavença que eles pudessem ter, eles resolveriam entre eles. Entravam em um consenso. Não deixe o inimigo saber que você tem um desacordo. Em vez de exibir